no versículo 1. Glória. Isaías fica lá pertinho de Salmos. Glória a Deus. E conforme os irmãos forem encontrando, coloque-se em pé, aqueles que puderem. E diz assim a palavra do Senhor: no 14º ano do rei Ezequias, o Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as capturou. E o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis para o rei Ezequias em Jerusalém, com um grande exército, e parou junto a um canal do açude superior, na estrada do campo do lavadeiro. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o cronista, saíram ter com ele. E Rabsaque lhe disse: agora, dizei a Ezequias, assim o grande rei da Síria, que fé é esta? Qual crês? Pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nesse ano de 704 aproximadamente antes de Cristo, a Síria era um grande império. Existiam 3 impérios muito grandes: o Império Egípcio, o Império Assírio e o Império Babilônico. E existia um grande reino, 2 reinos. Esse reino cria em Deus, o nosso Deus, o reino de Israel e o reino de Judá, que outrora era o mesmo reino. Os irmãos se lembram que quando o povo saiu do Egito, liderado por Moisés, depois por Josué, criou a nação de Israel. Teve pelos juízes, depois o povo pediu um rei, e foi Davi. E criou-se o reino de Israel, um reino muito próspero, um reino guiado por Deus, fazia-se a vontade de Deus, ainda que tenha os seus defeitos, mas Deus era com eles. Depois veio Salomão. Salomão fez um templo, instituiu o templo de Salomão, um grande templo onde a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava ali. E ainda assim era um grande reino. Mas Salomão, no final da sua vida, no final do seu reinado, ele se corrompeu. Ele fez o que era mal perante ao Senhor e morreu. E o seu filho reinou no seu lugar. Só que teve uma rebelião e o reino foi dividido. Ficou de um lado o reino de Israel e o reino de Judá. Roboão ficou com o reino de Judá e Jeroboão, filho de Salomão, com o reino de Israel. A capital era Samaria, por isso vem samaritanos. O que aconteceu com os samaritanos? Aquele reino foi tomado pelos mesmos assírios, se contaminaram com o povo estranho e surgiu os babilônios. E a presença de Deus saiu do reino de Israel, virou uma contaminação terrível. Israel se perdeu no ano 600 a.C. Depois o reino de Judá. O reino de Israel eram 10 tribos, das 12 tribos que eram a inicial, 12 estados, para ficar mais fácil o entendimento. 10 estados ficaram no reino de Israel, e 2 estados apenas, Benjamim e Judá, ficaram com o reino de Judá. Ele tornou-se capital, era Jerusalém, capital religiosa, e a capital administrativa também. E a capital religiosa do rei de Israel era Betel. Então você vê, e no ano 704, Senaqueribe se voltou contra aquele povo. Era um grande império. A Assíria, para você ter uma ideia, eu estou com muita sede hoje, meu Deus. Aleluia. A Assíria, naquele tempo, a capital era Assur. E o rei Senaqueribe, ele veio com uma revolução. Ele transformou a Assur, não é mais a capital, e passou a ser Nínive. A mesma Nínive que Jonas veio pregar dali muitos anos. E ele criou a primeira biblioteca que se tem menção. A biblioteca de Alexandria, que é a mais famosa, foi copiada da biblioteca de Nínive, que Senaqueribe criou. Senaqueribe copiou e criou jardins, que a Babilônia depois copiou também. Então os famosos jardins suspensos da Babilônia foi uma cópia do que Senaqueribe já tinha criado. Então você vê que era um reinado muito forte. O Senaqueribe foi um rei muito forte, forte mesmo, que se tem menção também, o primeiro exército militarmente organizado, separado para uma batalha, foi deles. O exército de Senaqueribe era muito forte, muito violento, muito sangrento. Eles aniquilaram. Uma guerra contra a Babilônia, eles mataram todos os babilônios do exército. Não ficou um para contar a história.
E quando eles iam contra o povo de Israel, eles foram muito fortes. E o mais interessante, quando eles chegaram perante Judá, eles tomaram várias cidades antes de Jerusalém, que era a capital. Jerusalém era a última cidade, era a capital, era o finalzinho ali de Israel, de Judá na época. E Senaqueribe mandou Rabsaque, que era o mensageiro, falar: olha, pessoal de Judá, nós vamos tomar a cidade de vocês. Então avise o seu rei. Avise o seu rei que nós vamos entrar e nós vamos tomar tudo. Nós vamos acabar com tudo isso aí que vocês construíram. E tem mais uma coisa. Ezequias vai falar para vocês: venha para o altar, que Deus vai livrar. Isso é conversa fiada, porque nenhum Deus foi capaz de parar a gente. Você acha que Jeová vai parar a gente? Não, nós vamos entrar aí, nós vamos acabar com tudo. E a estratégia do mensageiro de Ezequias foi o seguinte: tá bom, nós vamos enviar a mensagem para Ezequias. Não temeram, assim temos que nós. Quando o inimigo vier nos afrontar, não devemos temer, porque os servos do Senhor, Eliaquim e os enviados do rei Ezequias, sabiam no Deus que ele tinha querido. Eles sabem, confiam no Deus de Israel, no Deus de Judá. E eles não temeram, confiaram. Às vezes falamos confiança em Deus, sabemos que Deus é capaz, sabemos do poderio de Deus, mas nos falta confiar um pouquinho mais. Falta olhar para o nosso problema, para a nossa diversidade, para a nossa afronta, para o nosso inimigo, apenas sorrir e dizer: Deus é maior. O meu Deus vai me livrar. Glória a Deus. Nós temos que ter essa fé e essa confiança. E pegaram a carta. Senaqueribe mandou uma carta para eles e entregou para o servo. O servo levou para Ezequias. Ezequias leu a carta e não teve nem a mesma confiança que teve o seu servo. Ele viu a carta e temeu, porque ele sabia. Ezequias, por mais que tenha sido um homem íntegro, correto diante de Deus, titubeou da confiança, porque ele sabia que o reinado de Senaqueribe era muito grande, vinha tomado outros países, estava tomando já cidades do reino de Judá. Ele pagava alguns tributos para o rei, para não ser assolado. E de uns tempos para cá ele parou de pagar isso, e aí veio a afronta do rei Senaqueribe, que ele queria receber. Então ele pagava 30 moedas de ouro e 300 moedas de prata. Era o que ele pagava para Senaqueribe. E parou de pagar, então Senaqueribe foi afrontar. Mas aí Ezequias se lembrou do tamanho de Deus, da mão de Deus que estava estendida sobre ele. Voltou a Deus e clamou ao Senhor. Ele rasgou suas vestes num pano de saco e clamou ao nome do Senhor. É isso que falta para a gente, o clamor verdadeiro, a entrega. Meu Deus, ele se entregou, rasgou, o sinal de humilhação, se humilhou aos pés do Senhor. Talvez nós precisamos nossa vitória e não sabemos como chamar a atenção de Deus. É na humilhação, é o joelho no chão, é o clamor verdadeiro e sincero, com muita fé no Senhor. E ele rasgou e pediu o conselho de quem? Do profeta Isaías. E Isaías aconselhou e disse que para ficar tranquilo, que Deus daria providência naquela situação. E saíram para a batalha. E na batalha, os soldados assírios sentaram-se junto às fontes de Israel, porque Jerusalém não tem rio que corta a cidade. Então lá no monte tem as fontes. Eles criaram aquedutos para alimentar a cidade, para banhar a cidade com água, porque não tinha rio. E a ideia dos assírios era tomar aquelas fontes para faltar água em Israel. Aí os assírios se alimentavam da água, bebiam da água, e o povo de Judá não teria acesso à água, então morreriam de sede. Mas uma estratégia de Deus: reservam água para vocês e nós vamos fechar as fontes de água. Então os assírios também não vão ter água. É isso que temos que fazer. O maior bem da sua vida tem que ficar para você e Deus. Você não deve compartilhar os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus desejos com qualquer pessoa. Glória a Deus! A inveja, o olho grande, a praga, isso não atinge nós. Mas pode acontecer alguma coisa, pastor. É muito chato isso, né? O diabo se levanta
muito forte. Deus, ele é maior, Deus nos protege, dá os livramentos, mas a gente acaba absorvendo alguma coisa de mal. É verdade. Então eles foram muito inteligentes, eles fecharam as fontes da água e deixaram os assírios sem água. E eles levaram água para si. E foram para a guerra. E eu vou ler um pouquinho como foi essa guerra. Eu tinha preparado um esboço aqui, eu acabei nem seguindo o esboço. Glória a Deus. Eu tinha preparado aqui, o telefone não colaborou comigo. Glória a Deus. Mas já vamos para o finalzinho então. Porque eu acho que já foi de grande valia, os irmãos entenderam Amém. bem o recado de Deus, né? Amém. Aleluia. Vamos lá então. E quem quer acompanhar comigo, pode abrir então lá no livro de Isaías, lá no capítulo 37, no versículo 36. 36 não, 35. Não precisa ficar em pé. Então, meus irmãos, diz assim, Isaías 37, no versículo 35. Diz assim a palavra: eu defenderei essa cidade para salvar por amor de mim e pelo amor do meu servo Davi. E então o anjo do Senhor saiu e feriu o acampamento assírio a 185.000 homens. E eles se levantaram pela manhã, e eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, retirou-se e foi, e habitou em Nínive. E aconteceu que, estando ele adorando o seu Deus na casa de Quinorce, Adrameleque e Cerezer, seus filhos o feriram com a espada, e escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, e seu filho reinou em seu lugar. Então aqueles soldados, aqueles mensageiros, o povo assírio que afrontaram Israel e perguntaram: Jeová, será que Jeová pode livrar da mão do grande Deus? Está aqui a resposta. A resposta sempre vem de Deus. Senhor. E a vitória na sua vida, assim como foi a vitória do povo de Judá, está para chegar. Glória a Deus. E o pastor comentou uma coisa hoje, que a Bíblia 75% é para o povo de Judeu, para o povo dos israelitas, e 25% para nós gentios. Só que quando fala Jerusalém em profecia, somos nós. Quando a Bíblia fala Jerusalém, fala nós. Tanto é que no livro de Zacarias, eu vou abrir aqui para vocês, o livro de Zacarias tem uma promessa para Jerusalém, que é a gente. Zacarias no capítulo 12, no versículo 5, diz assim: e dirão os líderes de Judá em seu coração: serão fortes para mim os habitantes de Jerusalém, por intermédio do Senhor dos exércitos. Naquele dia, como um braseiro de fogo farei Judá em meio à madeira, e como tocha de fogo entre os feixes, os devorarão a mão direita e a mão esquerda todos os povos ao seu redor. Jerusalém novamente habitará em seu próprio lugar, em Jerusalém. Então essa é a promessa. Deus está protegendo Jerusalém. Jerusalém somos nós. E Deus, assim como protege aquela cidade de Jerusalém, que há tantos anos vem sendo cobiçada, foi tomada pelos babilônicos, pelos medo-persas, pelo turco-otomano, pelos gregos, por tanto pessoal ela persiste lá. A profecia bíblica para Jerusalém é que uma cidade será salva, todo judeu será salvo, todo judeu voltará a Jerusalém. E não teve no século 20, século passado, tantos judeus voltando a Jerusalém. É um movimento sionista. Nunca se ouviu falar tanto do movimento sionista como esse tempo. O presidente americano reconheceu Jerusalém como capital histórica, espiritual de Israel. Isso é uma profecia, é o cumprimento. É o cumprimento. Então, quando vocês ouvir Jerusalém espiritual, está dizendo para vocês, povo de Deus, e também aquela cidade tão sofrida que é de Deus. Essa é a mensagem de Deus para vocês. Não deu meia hora, como o pastor previu, né? Mas eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.